Será que psicólogo, hipnoterapeuta faz terapia? Será que essas pessoas também precisam de ajuda? Também passam pelo processo que tanto falam, que trabalham em cima? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Vem comigo. Oi, seja muito bem-vindo! Hoje é um dia muito bacana, muito especial, assim, porque é sempre muito especial gravar, mas hoje vai ser meio diferente, você vai entender. Se você não me conhece ainda, eu sou a Natália Delmontes, sou psicóloga, sou especialista em hipnoterapia, eu ajudo as pessoas através da hipnoterapia se desbloquearem, vencerem seus medos, seus traumas. Estou aqui compartilhando com você informações, conteúdos, fazendo essa troca e querendo levar o máximo de conhecimento que eu posso para despertar algo aí em você e melhorar a sua vida. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a hipnoterapia, como o processo mudou a minha vida, transformou a minha vida, porque eu também passei pelo processo. Hipnoterapeuta também precisa fazer terapia, também precisa passar pelo processo da hipnoterapia. E eu passei por esse processo. Confesso que quando eu fui procurar um especialista, quando eu fui fazer a minha hipnoterapia, eu fiz a minha hipnoterapia lá na Omni, que é o maior centro de hipnoterapia do mundo, que inclusive foi onde eu fiz a minha formação. E eu fiz a minha hipnoterapeuta com um hipnoterapeuta que trabalha lá na Omni. Então eu fui até São Paulo, aproveitei que eu estava lá fazendo um outro curso depois da formação, e aí eu fiz a minha hipnoterapia. É muito interessante porque assim, nesse intervalo de quando eu fiz a formação para o dia da minha hipnoterapia, eu iniciei a formação meio que desconfiada se esse negócio funciona. Será que esse negócio funciona mesmo? E terminei com a certeza absoluta de que funciona, de que é real, de que dá certo. E aí eu falei, eu preciso passar por esse processo, eu preciso também quebrar e desbloquear coisas, né? Todo mundo tem crenças aí, questões para resolver. E aí depois que eu terminei a formação, eu fiquei me questionando, me perguntando, o que eu vou levar para terapia? O que eu vou levar para hipnoterapeuta? Eu já tinha feito terapia antes, assim, quando eu estava no final da minha formação em psicologia, eu fui fazer terapia. Eu falei, bom, eu vou passar por esse processo, né? Eu vou entrar dentro disso, agora que eu estou finalizando a minha formação, eu vou atuar, então eu quero olhar para mim primeiro, né? Antes de estar ali com os meus clientes, com os pacientes, e aí eu fui fazer a terapia. Então eu já tinha feito terapia, já sabia como era essa questão da clínica, apesar que a terapia e o processo de hipnoterapia é bem diferente, a dinâmica, mas eu já tinha esse conceito de clínica, né? E eu fiquei, depois da minha formação, o que será que eu vou tratar? Lembra que a minha história ela vem de uma menina que não deu trabalho, de uma menina que foi muito tranquila, recebia os nãos, né? Não era rebelde, não fazia aquilo que não era dito, aquilo que não era falado. Então seguia ali certinho as riscas, as regras. Participava da minha fase da infância, adolescência, juventude, fase adulta, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então ali eu desenvolvi talentos, ministérios, liderei pessoas, grupos. Então eu estava sempre ali dentro, tanto da parte dos meus pais, dentro de casa, respeitando as regras, como na parte religiosa. Então para mim era muito tranquilo, assim, eu via meus amigos adolescentes, saía, bebia pra festa, fazia as coisas e eu não tinha vontade, não era aquilo assim, ai não posso fazer isso, não, eu não tinha nem vontade, pra você ter uma ideia, de fazer. Então era muito tranquilo pra mim, sabe? E eu vivia assim, essa vida, essa menina que não deu trabalho, que não queria atrapalhar, não queria incomodar e a vida foi levando, sabe? E hoje, quando a gente tá na clínica, olhando uma pessoa assim, eu não sei se você tem isso, de não dar trabalho, de não dizer não, de a pessoa perguntar e você fazer, mesmo tendo várias coisas para fazer. Então eu sempre estava ali ajudando, disposta a ajudar, disposta a fazer,
Mesmo que eu tava trabalhando, tava na faculdade, tinha um monte de coisa, tinha as coisas da igreja, tinha as coisas de casa e ainda tava fazendo coisas. Ou seja, deixava o meu cansaço, deixava o meu eu para sempre estar fazendo pro outro. Isso era muito comum. Eu achava que isso era meu, era da minha personalidade. E tudo bem, eu passei a minha vida, a minha história, a minha jornada sendo assim. Nossa, a Natália é muito tranquila, a Natália é muito gente boa, a Natália é muito boazinha. E aí sempre esse olhar de perfeição, sabe? Dessa menina perfeita. Nossa, que legal, como é bom estar com a Natália e tal. E sempre carreguei e ouvi muito isso. E pra mim era normal, natural. Eu não sei pra você, se você é a ovelha negra ou se você é o bonzinho, certinho, perfeitinho. Independente do que você seja, as suas ações, as nossas ações, elas são pautadas naquilo que a gente acredita, elas são pautadas naquilo que está introjetado em nós. Então, essa minha ação de ser boazinha, ela estava pautada em uma raizinha que estava na minha cabeça que eu nem sabia o que era. E aí, voltando ao processo da hipnoterapia, quando eu fui para fazer, eu falei, bom, o que será que eu vou falar? E aí eu comecei a olhar as áreas da minha vida, né? E aí eu falei, olha, eu já tenho a minha formação em psicologia, eu fiz agora a especialização em hipnoterapia e eu tô sentindo que eu acho que eu ainda tô meio travada, não tô conseguindo fluir direito. Então eu vou fazer a hipnoterapia para isso, para essa trava, esse bloqueio que eu nem sei o que é, nem sei de onde vem, mas como eu tô sentindo isso, eu vou levar isso para ele e vamos ver se a minha mente tá me sabotando de alguma forma. E aí foi onde eu levei isso lá pra hipnoterapia. Eu falei, olha, eu confesso que foi muito difícil pra mim achar algo pra tratar, pra trabalhar, mas é isso que tá pegando agora e eu queria olhar pra isso, assim, se tem algum bloqueio, se minha mente tá me travando de alguma forma. Eu lembro que na época eu tinha muita dificuldade de dar o preço, de cobrar, de falar, olha, a minha sessão é tanto, o processo é tanto, funciona assim, assim, assim. E isso, nossa, eu ficava pensando, preocupada, será que a pessoa vai conseguir pagar? Será que... E tudo isso eu ficava me questionando, sabe? E eu falei, olha, eu acho que isso não tá certo, acho que não é legal, isso me incomoda, eu me sinto desconfortável. E a gente foi olhar pra isso. Se você já sabe dessa história, se você ainda não sabe dessa história, em alguns canais eu já compartilhei, já falei sobre isso, mas eu preciso trazer isso à tona de novo, porque você pode estar chegando agora. E se você já sabe, tenta visualizar como isso pode impactar, como isso pode virar alguma chave, como isso pode chamar a atenção de alguma forma. Então, se você já sabe, quiser comentar alguma coisa aqui, fala, olha, Natália, ouvindo agora a história, me veio... eu senti tal coisa, eu percebi tal coisa, comenta aqui, conversa, fala aquilo que você pensa, aquilo que você acha e a gente vai fazendo essa troca, tá bom? Então, quando eu fiz o processo, a gente voltou, lembra que na hipnoterapia a gente volta na raiz do problema. E o problema era o quê? Eu estar me sentindo bloqueada, eu não estar conseguindo cobrar, eu não estar conseguindo avançar ali por mais que eu já estivesse pronta, né? Digamos assim. E aí, ok, quando a gente fez a regressão, eu voltei exatamente pro útero da minha mãe. Durante a formação, a gente escuta, né? Porque as nossas memórias, elas são armazenadas desde o 3º mês de gestação. Então, a gente sabe que é possível, se a raiz foi lá na barriga, você vai voltar pra lá. Se foi com 1 ano de idade, você vai voltar pra lá. Se foi com 2 anos, você vai voltar pra lá. E aí eu já sabia que era possível, mas sabe como você fica? Nossa, como será que é isso? Como assim? Eu nem sabia que eu tava lá dentro. E aí, quando eu fiz o processo, eu voltei pra barriga da minha mãe, a gente voltou lá, eu voltei pro útero. E foi uma dor tão grande que eu nunca tinha sentido. Já tinha, né? Foi a mesma dor que o meu bebê sentiu, a gente sente a mesma emoção ali de novo. E doeu muito, 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 muito. Por quê? Meus pais estavam conversando, eles estavam tendo uma conversa. Foi um momento que a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Minha mãe, olha o contexto, né? Minha mãe já era casada, junto com o meu pai. Eles já tinham uma casa. Eles já tinham a minha irmã mais velha, 2 anos nós somos de diferença. Então eles já tinham uma filha, já tinham uma casa. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava. Tranquilo, estruturado, estabilizado, sem problema nenhum. Mas a minha mãe sempre foi muito ativa, muito independente, sempre trabalhou pra fora. E aí ela já tinha parado há 2 anos atrás pra gestar, pra cuidar ali da minha irmã. E aí quando ela se viu
novamente grávida, sem ter se preparado para estar, foi numa troca de remédio que ela teve, e aí ela ficou grávida de mim, ela se viu desesperada. E eu regredi para essa conversa que ela teve com meu pai, deles falando, né, nossa, não era para isso ter acontecido agora, a gente não estava se planejando, não estava se preparando para isso agora, minha mãe estava trabalhando, estava numa fase muito ativa da vida dela, e não era o momento que ela queria para eu ter vindo, para ela ter engravidado. E a minha criança, ela sentiu aquela dor, aquela emoção ali, naquele momento. E naquele momento ali, o que minha criança entendeu? O que meu feto entendeu? Ei, Natália, você não merece a vida. Você não merece a vida, você não merece estar aqui. Não era para você ter ganhado a corrida dos espermatozoides. Não era o seu momento, não era a sua hora e você não merece. E aí, coisas foram criadas na minha mente nesse momento. A primeira é, se eu não mereço a vida, eu não mereço mais nada, certo? Por isso a dificuldade em receber. Como que eu vou receber dinheiro de algo que eu nem mereço? Entende? Então, por isso a dificuldade de cobrar, de falar, de dar meu preço. Esse foi um dos pontos que pegou. E o outro ponto foi, eu tinha acabado de frustrar os meus pais. Eu tinha acabado de deixar os meus pais chateados, tristes. E se eu frustrei eles, se eu me senti rejeitada por eles, porque eles não queriam, naquele momento a minha mente registrou ali como uma dor. Falou, bom, a Natália não pode mais se sentir rejeitada, a Natália não pode mais se sentir assim, rejeitada, excluída, isso faz ela se sentir muito mal. E agora ela frustrou os pais dela, ela não pode mais fazer isso. E naquele momento, criou-se um mecanismo de defesa na minha mente, onde eu não poderia frustrar os meus pais, eu não poderia decepcioná-los e eu não poderia ser rejeitada. E uma pessoa que não pode ser rejeitada, ela vai querer ser aceita. Para ela ser aceita, ela vai ser boazinha, ela vai falar sim para todo mundo, ela vai fazer tudo aquilo que as pessoas querem que elas façam, ela não vai frustrar. Então, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei qual é a sua jornada, mas se você está colocando outras pessoas em primeiro lugar, se você está deixando a sua vida de lado para fazer pelo outro, se você não consegue dizer não, se você não consegue se posicionar, e isso está te prejudicando, cuidado. Você pode ter crenças aí que são limitantes relacionadas a alguma situação, alguma sensação de rejeição, de abandono que você sofreu. Se você sente isso, se isso já aconteceu com você, compartilha aqui. A gente tá junto nessa, sabe? Eu também passei por isso, eu também tive essa dor sem mesmo saber. Então, olha que louco, assim, quando eu me vi ali e eu entendi toda a roda da minha vida, fez assim, ó. Eu falei, uau, eu não sou boazinha coisa nenhuma, eu não sou perfeita coisa nenhuma, eu não sou legal coisa nenhuma, eu tô fazendo isso pra ser aceita, pra ser amada. Eu tô deixando a minha vida, as minhas questões, o meu eu de lado, porque um dia eu me senti rejeitada. Eu não sou mais aquele feto, agora eu sou a Natália, eu sou adulta, tenho uma profissão, então agora eu preciso me posicionar, preciso dizer quem eu sou, preciso dizer o que eu quero, o que eu não quero. Uau, libertador. Então, assim, eu fui buscando uma coisa, eu descobri e fez todo sentido a minha vida inteira, toda a minha jornada, toda a minha história fez todo sentido nesse momento e as coisas ficaram muito claras para mim. E desde então, desde aquele dia, eu sinto que eu mereço a vida. Eu sinto que eu mereço, sim, o resultado do trabalho que eu faço. É o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma consequência e eu mereço, sim. Então hoje eu consigo me posicionar, hoje eu consigo dar o meu valor, hoje eu consigo cobrar, hoje eu consigo dar preço, porque eu sei que é fruto e é resultado do meu trabalho e eu mereço. Eu mereço a vida, era para eu ter vindo a vida, sim, era para eu ter nascido, sim. Estou vivendo o meu propósito, estou vivendo uma fase linda aí da minha vida, seguindo aquilo que pulsa o meu coração. Então, a hipnoterapia, ela mudou, ela transformou, ela abriu horizontes para mim, ela mostrou o porquê das coisas e isso ficou muito mais fácil para eu agir, para eu me movimentar, para eu me posicionar, entende? Claro, respeitando o outro, respeitando o lugar do outro, mas me respeitando em primeiro lugar. Até onde dá para mim, até onde vai o limite, até onde faz sentido para mim. Olha para você. Entenda qual é o seu limite, até onde você vai, até onde é importante para você, qual é o momento de dizer não, qual é o momento de se posicionar. O autoconhecimento, ele liberta, ele transforma.
E eu convido você para viver isso. Se você achar que é importante, se você achar que precisa, se você achar que é necessário. Essa foi uma parte da minha história. Esse foi um dos processos de hipnoterapia que eu fiz. Eu já fiz mais de um. E durante aqui o canal a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias em relação a isso, tá bom? E é claro, conte comigo. Compartilha com aquele seu amigo que não diz não. Compartilha com aquele seu amigo que não se posiciona de jeito nenhum. Compartilha com aquele seu amigo que você fala assim: ei, o que a gente vai almoçar hoje? Ah, não sei o que você quer almoçar. Eu já fui essa pessoa, não me posicionava, não falava o que eu queria, o que eu não queria e não tinha boca pra nada. Então compartilha com aquele seu amigo, mostra que é possível mudar, mostra que é possível as coisas saírem disso, que isso pode ser a mente dele limitando e sabotando ele de alguma forma. Vamos aí juntos fazer essa corrente do bem. Até o próximo vídeo. Beijo!